Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Veja, 3 pilares aqui, 3 fundamentos para a nossa nova vida em Cristo Jesus. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, o apóstolo Paulo está dizendo isso, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Nós precisamos ter consciência que nós não podemos fazer nada sem Ele. Nós não temos vida sem o Senhor. Nós não fomos chamados para o Evangelho para vivermos uma vida conveniente, uma vida que nos agrade, uma vida, agora eu tenho Jesus, Jesus vai me abençoar. Não foi para isso que você foi chamado para o Evangelho. Você foi chamado para voltar de volta à origem de todas as coisas. E a origem de todas as coisas é que nós não somos e nós não podemos fazer nada sem o Senhor em nossa vida. Nós estamos nele e Ele está em nós, e é assim que nós devemos viver. Por isso, um domingo como esse, pela manhã, nós estamos aqui para lembrar, para reconhecer que Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. E que nós só podemos fazer alguma coisa se nós estivermos nele. Você pode dar um glória a Deus por isso? Em meio a tanta correria, em meio a tantas vozes, nós precisamos entrar no nosso lugar secreto que o Senhor preparou para nós estarmos com Ele. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto, porque o teu Pai em secreto te recompensará. Esse é o lugar onde nós temos como refúgio, temos como fortaleza, é um lugar onde nós saímos da correria do dia a dia, nós calamos todas as vozes e dizemos: Senhor, fala comigo, Senhor, traz a tua vida para dentro de mim. E nós não podemos fugir deste lugar, nós não podemos sair deste ambiente. Queridos, um simples ambiente da oração, um simples ambiente onde você não se distrai, é capaz de alinhar o seu coração ao seu Pai e gerar uma grande experiência na sua vida. Eu vou repetir: o lugar onde você consegue calar todas as vozes, um lugar onde você consegue ficar a sós com o Pai, ali é o lugar onde o seu coração se alinha, ali é o lugar onde você tem experiência com Ele, e essa experiência transforma você, essa experiência transforma a sua vida, e nós temos essa graça derramada sobre nós. O apóstolo Paulo, aqui nesse texto que nós lemos, ele está preso, e ali naquela prisão ele não está preocupado com a prisão, ele não está ansioso com aquilo que vai ou não acontecer, mas ele está focado em cumprir o ministério que ele recebeu do Senhor, ele está focado no seu chamado, ele está focado no seu propósito agora em Cristo Jesus. Então ele fala com a igreja, ele fala: igreja, orem por mim. E aquela igreja, ao ouvir essa palavra de Paulo, ela diz: tá bom, Paulo, orar por você, mas o que você quer que nós oramos aqui do lado de fora, Paulo? Será que você quer que nós oramos para que Deus te tire dessa prisão? E o apóstolo Paulo diz: não é isso. Orem para que uma porta seja aberta para a minha mensagem. Ore para que Deus abra uma porta, para que a mensagem que está dentro de mim continue sendo ouvida, continue sendo recebida. Orem para que uma porta seja aberta para a nossa mensagem. Veja, o apóstolo Paulo não estava preocupado com as circunstâncias, o apóstolo Paulo estava preocupado em cumprir o seu ministério, em cumprir com o seu chamado, em cumprir com o seu propósito. E é de pessoas assim que o ministério da igreja precisa. É de pessoas assim que a nossa família precisa. É de pessoas assim que o mundo precisa. Pessoas que não estão ansiosas ou depressivas por causa das circunstâncias, mas pessoas que estão focadas em Cristo Jesus, pessoas que estão focadas no seu chamado, pessoas que estão focadas no seu propósito, e a única preocupação delas é que a mensagem que Cristo pôs dentro delas seja ouvida pelo mundo, toque as pessoas e transforme vidas. Nós não viemos nessa terra para olhar para o nosso umbigo e ficar tentando resolver os nossos problemas, porque isso é enxugar gelo.
Nós fomos enviados a essa terra para que nós possamos anunciar a Cristo e para que as pessoas também entendam que elas não vieram a esta terra para ficar lamentando pelas dificuldades, pelas circunstâncias, mas para glorificar a Deus e serem transformadas por Ele. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão. Pessoas que cumprem o ministério que receberam do Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá no versículo 17 deste mesmo capítulo 4 de Colossenses. Ele deu um conselho a Arquipo, ele diz assim: Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. O apóstolo Paulo estava mostrando a centralidade do nosso propósito. A palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O apóstolo Paulo está dizendo a Arquipo: não desanime. Talvez Arquipo era um daqueles que foram discípulos de Paulo e estavam sendo preparados por Paulo para pregar o evangelho. E agora ele olha para o seu discipulador, ele olha para o apóstolo Paulo que está preso, e quem sabe lá dentro dele começa a surgir as questões: mas é para isso que eu fui treinado? É para um dia eu ser preso? É por isso que eu vou passar? Talvez as dúvidas começaram a surgir dentro dele, e talvez ele até mesmo pensou em retroceder. Mas então o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: Arquipo, cuide em cumprir o seu chamado, cuide em cumprir o seu ministério, porque esse é o sentido da vida. Paulo tinha ali uma certa autoridade, segundo os padrões mundanos, para viver uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida: agora eu já tenho uma boa vida, agora eu posso ficar tranquilo na minha, agora eu já estou com uma certa segurança. Mas o apóstolo Paulo, ele não se apoiou nisso. Ele entendeu que nada daquilo que ele viveu no passado fazia parte dessa nova vida, dessa nova identidade que Cristo agora estava chamando ele para viver. Nada daquilo que Paulo viveu no passado valia para essa nova vida. O velho Saulo tinha morrido e Cristo agora estava dando a ele uma nova vida. Cristo estava dando a ele um novo sentido de viver. Então tudo que ele sabia, tudo que ele tinha, agora nessa nova vida em Cristo Jesus não valia de nada. Pelo contrário, se ele insistisse, atrapalharia a vida que Cristo estava revelando a ele, que Cristo tinha preparado para ele viver. Sabe, enquanto nós estávamos aqui adorando ao Senhor e cantando louvores ao Senhor, duas coisas surgiram como visão no meu coração. Primeiro, que quando Jesus andava por meio da multidão, Jesus era o mais distinto de todos aqueles que estavam à sua volta. Jesus era inconfundível, até mesmo o cego de Jericó sabia que era ele que estava ali. Jesus era o mais distinto dentre os homens, dentre a multidão. E quando o Senhor me fez ver isso, o Senhor também falou algo dentro de mim: você veio a essa terra para viver uma história única. Ninguém pode substituir a sua história nessa terra diante de Deus. É por isso que nós não temos que ficar cabisbaixo, não temos que ficar nos lamentando quando nós vemos alguém que está em um topo, alguém que está vivendo algo grande, e você às vezes fica se lamentando, dizendo: mas Deus não me dá isso, Deus não me dá aquilo, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho aquela outra. Não, a sua história é única diante de Deus. Você precisa entender que mesmo nas suas limitações, mesmo nas suas habilidades que parecem ser pequenas, Deus está olhando para você e dizendo a você: você é único, você aos meus olhos é o mais distinto dentre todos os povos. Deus olha para nós e Ele conta conosco na história que Ele escreveu e na história que nós estamos vivendo com Ele nessa terra. Por isso o apóstolo Paulo, em Filipenses 3, versículo 8, ele diz: eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Olha o que ele está dizendo: eu considero tudo como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. E nós temos isso de maneira gratuita.
Nós temos o maior tesouro implantado e escondido dentro de nós, que é Cristo, que é o Espírito Santo, que é o reino de Deus. E às vezes nós estamos olhando para o outro, às vezes nós estamos olhando para o lado de fora e dizendo assim, mas eu acho que eu não tenho nada. O que eu tenho é tão pouco. Não, você tem a semente da eternidade plantado dentro de você, você tem o Espírito, você tem Cristo. E agora então nós precisamos de fato conhecer Cristo, de fato entender que Ele habita dentro de nós, de fato considerar tudo do lado de fora como esterco, tudo o que era antigo na nossa vida como esterco, para poder viver esse Cristo que agora habita dentro de nós. E quanto mais nós nos desprendemos daquilo que faz parte do velho, do passado, mas nós vamos viver o novo, a nova criatura, a nova identidade, o novo Cristo que habita dentro de nós. Nós fomos salvos não para termos uma boa vida segundo os padrões convenientes, mas para, pela fé, alcançar o que Deus, segundo a sua vontade, estabeleceu para vivermos em Cristo Jesus. Nós não fomos chamados para ter uma vida que nos convém. Nós somos chamados para viver a vida que o Pai estabeleceu desde a eternidade para nós vivermos em Cristo Jesus. Essa é a nossa vida. Quando nós entendemos isso e começamos a alinhar a nossa vida a isso, nós então começamos a fazer e viver como o apóstolo Paulo vivia e fazia. Ele dizia, eu aprendi a viver bem em todas as circunstâncias. Eu sei estar passando necessidade, como eu sei estar vivendo na fartura. Eu sei estar vivendo sendo perseguido, como eu sei estar vivendo sendo livre. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A solução, querido, não está no mundo, não está do lado de fora. A solução está em conhecer, em entender o Cristo que agora nos chamou, que agora habita dentro de nós. O Senhor nos chamou para viver essa vida com Ele. A sua cidadania não é terrena, mas dos céus. Por isso não podemos seguir o caminho da cruz pela metade. Jesus enfrentou o sofrimento e morreu naquela cruz, mas o caminho não se findou ali. Ao terceiro dia Ele ressuscitou e foi assunto aos céus. E nós recebemos o poder da ressurreição, nós recebemos o Espírito Santo para vivermos essa nova vida em Cristo Jesus e cumprirmos o propósito de Deus nessa terra. Eu e você podemos viver este poder. Ele nos chamou para essa nova vida, essa nova identidade, e nós não podemos ficar nos lamentando. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, preste atenção nisso, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar, alcançar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. E ele continua dizendo assim: todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Então, meu amado, devemos parar de chorar o leite derramado. Devemos parar de focar naquilo que aconteceu com você há 15 minutos atrás. Você precisa ressignificar rápido. Você precisa ter uma transformação em seu pensamento, em sua mente rápido, para que você não perca o teu foco, para que você não perca o teu propósito, aquilo que Deus te chamou para você viver e fazer nessa terra com Ele. O Senhor não nos chamou apenas para trabalhar para Ele. Primeiramente, o chamado que Ele nos deu é para estar com Ele. Estando com Ele, a cada dia Ele nos dará diretrizes, Ele nos dará missões para cumprir juntamente com Ele. E essa é a nossa nova vida. Maturidade é isso, meu querido. Maturidade é esquecer o dia de ontem e focar no chamado celestial que Ele nos concedeu em Cristo Jesus a cada dia. Não importa o que ontem aconteceu, mas hoje
quando eu acordei pela manhã, quando você acordou pela manhã, o Senhor nos proporcionou uma nova oportunidade de viver aquilo que Ele preparou para nós vivermos. E eu quero, nessa manhã, aproveitar esse tempo que nós temos para nós orarmos ao Senhor. Eu quero que você se coloque de pé. O Senhor vai acalmar a ansiedade do nosso coração. E o Senhor vai nos tirar do excesso de passado. E o Senhor vai nos trazer ao lugar aonde nós devemos estar juntamente com Ele. Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração. Pai, no nome de Jesus, constantemente, Senhor, nós precisamos que o Senhor nos desperte para este lugar. Para este lugar, ó Pai, de desfrute, de descanso, de entrega. A Tua palavra diz para nós entregarmos: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Confia nele e tudo Ele fará. Isso não significa que nós cruzamos os nossos braços e não fazemos mais nada, não é isso. Mas isso significa que nós podemos contar com Ele. Isso significa que Ele é o nosso ajudador. Significa que Ele é o nosso consolador. Significa que nós não estamos sozinhos. Significa que Ele é o nosso amigo. Significa que Ele é o nosso Deus e coloca todas as coisas no devido lugar. Significa que nós não precisamos ficar desesperados em meio às circunstâncias. Sem você eu nada poderei fazer. Amigo, sem você eu nada poderei fazer. Você eu nada